AI Brasil, quem se interessar tem no meetup.com, meetup.com/AI Brasil. A gente costuma fazer eventos aí uma vez por mês, tá? Sou maranhense, adoro minha terra, sempre mostro essa fotinha aí. Sou mestre em engenharia elétrica pela Universidade Mackenzie, gosto muito de cantar e gosto de cozinhar. Hoje a gente vai estar falando de algumas coisas que podem ser utilizadas lá no Keras e no TensorFlow principalmente, tá bom? Frameworks bastante utilizados para Deep Learning. Tenho algumas demonstrações que muito provavelmente não vai dar muito tempo de estar mostrando aqui, mas só me cobrar, tem no meu GitHub, está tudo aberto, está tudo lá. E bem, quando a gente fala de Deep Learning, né, a gente está falando basicamente de algo que não é novo, tá, pessoal? Deep Learning vem sendo pesquisado aí desde lá dos anos 80, tá? Mas, de repente, houve um boom na utilização disso aqui. Alguém consegue me dizer o porquê disso? Por que de 2010 para cá teve esse boom? Eu acho que Cloud Computing, Big Data, quantidade de dados sendo registrados. É isso aí. Quer dizer, a gente tem dados massivos de várias fontes, tanto estruturados quanto não estruturados, né? Então agora, percebam que eu não tenho mais braço suficiente para estar mapeando todos os atributos de um problema em Machine Learning, de um problema em aprendizagem de máquina, né? Então o que eu quero agora? Eu quero automatizar isso o mais rápido possível, de preferência que eu tenha algum controle sobre o que eu estou fazendo em cada camada de automatização, por assim se dizer. E bem, agora virou uma coqueluche, né? Todo mundo está querendo dizer que utiliza Deep Learning de alguma forma, né? E bem, onde está Deep Learning? Tá? Eu trouxe duas figuras engraçadas aqui. Isso aqui é o frango do KFC, isso aqui é um Labradoodle, tá bom? Isso aqui parece algo para vocês, assim, algo do dia a dia, uma coisa que o Google usa muito quando a gente vai no link deles. Tem alguma coisa aí, né, gente? Isso aqui é uma espécie de CAPTCHA, tá? Ou reCAPTCHA, melhor falando. E o reCAPTCHA, basicamente, você ensinando uma máquina do Google algumas coisas que eles têm interesses. Normalmente placas de carros, se um determinado imagem ali possui uma placa ou não, possui um endereço ou não, etc, né? E isso aqui você está sendo vítima de Deep Learning, então muito provavelmente você está sendo vítima de Deep Learning todos os dias. Quando você faz o upload de uma foto no Facebook, você está sendo vítima do Deep Learning. Por quê? Porque eles vão estar comparando ali sua foto com todas as fotos dos seus amigos para verificar se você pode ser marcado numa determinada foto ou não. Quando a gente utiliza os contatos do WhatsApp, de repente eles aparecem ali no nosso Facebook como amigos recomendados. Isso também é Deep Learning, ou seja, gente, tudo que parece magia, a princípio, é Deep Learning, tá? E essa aqui, gente, é um cachorrinho ou é um donut, né? E bem, agora falando um pouco mais sério, né? Apesar de que ainda vão ter outros momentos descontraídos, mas, gente, só para vocês terem a noção, o termo Machine Learning ele ficou bastante famoso quando a IBM fez lá o Watson, o supercomputador, tá bom? Não confundir com a plataforma IBM Cloud, etc. E bem, o supercomputador ele foi feito para desafiar o Garry Kasparov numa partida de xadrez, certo? Alguns aqui devem se lembrar disso. E bem, o espaço de estados de um jogo de xadrez é 10 elevado a 47 estados possíveis, jogadas possíveis. E agora Deep Learning veio, isso no ano passado, tá gente? Tem um documentário na Netflix muito legal chamado AlphaGo, tá bom? Tecnologia Google, né? E o AlphaGo cobre incríveis 10 elevado a 170 espaços de estados. Quer dizer, um jogo muito mais complicado, que muito provavelmente o mestre ele demora anos e anos para se aperfeiçoar em tantas jogadas. Ou, quiçá, chega a nem conhecer todas, né? Num período de vida. E agora a gente já consegue aí uma máquina que em poucas rodadas está aprendendo esse jogo, está de fato sabendo mimetizar os melhores comportamentos dos melhores jogadores. Como isso é possível, né? Mas primeiro eu tenho que dar um passo atrás, o porquê de se estar utilizando Deep Learning, né? Isso aqui são as opiniões de vários cientistas muito referência aí na área, né? Aqui tem o Andrew NG, por exemplo, tem o curso dele lá no Coursera, que é um dos melhores cursos em Deep Learning atualmente, é um dos que inclusive eu utilizo nas minhas aulas de doutorado. E ele fala que basicamente ele viveu a vida toda dele trabalhando com Machine Learning, né?
e ele nunca viu um algoritmo que conseguia performar tão bem nos diferentes benchmarks quanto os algoritmos de Deep Learning. Isso aqui, gente, ele está falando de tarefas bastante complexas, tá? Como o nosso amigo mesmo respondeu ali, questão de Big Data, tá? Eu estou trabalhando aí com milhões de informações num determinado dataset, não tenho como fazer aquilo de modo hábil, humano que sou, né? E agora eu preciso de uma tecnologia para encarar esse novo desafio, né? Esse aqui é o Geoffrey Hinton. O Geoffrey Hinton, ele era da Universidade de Toronto, atualmente ele está chefiando o laboratório de Deep Learning do Google. E a opinião dele é que simplesmente é uma tecnologia que não há limitações à medida do que se pode aprender, de fato falando em aprendizagem, né? Então, quanto mais dados você dá, mais padrões consegue-se se subentender utilizando aí um algoritmo de aprendizagem profunda. E bem, se ainda faltava alguma coisa para convencer vocês que isso aqui é o próximo passo em inteligência artificial, acredito que os números de diretórios, de repositórios, de projetos do Google que se utilizam de Deep Learning falam por si só. Isso aqui é começando de 2012 até 2017. Vocês podem ver que ele já tem 5.000 diferentes produtos, diferentes repositórios que se utilizam de Deep Learning de algum modo. Então, quem aqui utilizou o Gmail hoje, por exemplo, vocês começaram a perceber algo de diferente há pouco tempo atrás, um mês para cá? Ele começou a dar a tentar completar melhor os seus e-mails. Já perceberam isso? Pois bem, gente, o Google ele tem acesso aos seus e-mails, ele sabe o seu hábito de escrita e ele consegue completar algumas das frases que você mais utiliza, tá bom? Já tem uma Skynet ali funcionando. É isso aí. Então, bem, o fluxo de inteligência artificial tradicional, ele é baseado em quê, gente? Ele é baseado em informações do meio, seja por meio de um dataset, seja por meio de sensores, né? Passam ali pelo nosso algoritmo de inteligência artificial e a gente tem uma saída. Seja um texto processado, seja um movimento de um braço robótico, etc., né? Mas tem uma coisa aí. Normalmente, gente, quando a gente está falando de um algoritmo de machine learning mais tradicional, além de ter os seus dados bem rotulados, ter a nossa questão dos datasets de treinamento e, claro, de predição, né, de teste, a gente tem que sempre estar providenciando aí diversas técnicas diferentes, algoritmos diferentes para cada um dos nossos problemas, né? Então, quando a gente está falando de machine learning, a gente está falando lá de aprendizagem supervisionada, não supervisionada, aprendizagem por reforço, né? Em Deep Learning, a coisa vai bem por aí, tá bom? Só que a maioria dos problemas em Deep Learning, ele vai cair aqui em aprendizagem supervisionada, tá bom? Lembrem-se, eu tenho que ter os dados ali ainda previamente rotulados, só que agora, ao invés de estar fazendo, por exemplo, uma classificação, uma regressão com base nesses dados, mas estar sabendo o que eu estou procurando, ou seja, modelando ali os meus atributos, então, por exemplo, estou trabalhando com texto, eu tenho ali o número de palavras que tem naquele texto, o número de caracteres, o número de espaços em branco, o número de parágrafos, etc., né? Agora, gente, eu tenho uma coisa que é o seguinte, esses meus algoritmos aqui, mesma coisa do machine learning praticamente, só que utilizando várias camadas de redes neurais, eles vão estar, claro, baseado aqui no funcionamento do cérebro, eles vão estar sendo... Opa, acho que eu passei um pouquinho demais. A gente vai estar agora a não mais utilizar esse espaço de estados nós mesmos indo lá e controlando esses atributos um por um, tá bom, gente? A nossa máquina ela passa a entender melhor esses atributos. Esses aqui são alguns exemplos de algoritmos tradicionais em machine learning, eu não vou me ater muito a isso, tá? Basicamente é parte de machine learning voltada para a aprendizagem, né? E normalmente a gente tem que lidar aí... fazer um feed no sistema dessas várias informações para que ele consiga entender essas informações, né? E aqui é onde entra realmente a questão dos atributos que eu estava falando anteriormente. Agora, eu não tenho mais a figura dos meus, da minha rede, ela está entendendo aquilo ali com base no que eu já passei para ela. Agora ela mesma vai entender e ela mesma vai construir esses padrões de alguma forma. E onde que isso está sendo utilizado, né, gente? Isso está sendo utilizado em speech recognition, reconhecimento de fala, modulação de fala, modulação de voz, visão computacional, processamento de linguagem natural. Quem aqui viu o Google Duplex há pouco tempo atrás?
O Google Duplex é um assistente, só que é um assistente para você marcar, por exemplo, uma consulta ao dentista, um cabeleireiro, etc. E ele consegue mimetizar alguns comportamentos humanos. Ele consegue, por exemplo, ter dúvida, ele consegue trabalhar com lacunas de informações. Isso só é possível, gente, porque tem um algoritmo de Deep Learning ali. Ele está aprendendo de forma automatizada o que é a linguagem humana. Claro, ele ainda tem a figura de datasets grandiosos ali, de linguagem falada, mas com certeza vão haver certas palavras que não há um entendimento prévio, não há uma gravação daquilo ali. Outra coisa interessante também que o Waze e o próprio Google fazem também é, por exemplo, fazer com que o sistema de voz dele tenha vozes famosas. A última que foi lançada foi a do John Legend, o cantor. Ele não gravou todas as frases em inglês para aquilo ali. Algumas delas foram construídas de forma automatizada, se utilizando de algoritmos de Deep Learning, né? Bem, Deep Learning não é algo muito novo, tá bom, pessoal? É algo que está sendo utilizado mais pelo mercado agora. Mas, basicamente, vem lá de 1998, tá bom? Enquanto a aprendizagem de máquina, claro, vem lá de 1958, 1948, com os primeiros neurônios artificiais. Bem, e por que desse boom ali entre 2010 e 2011, né? A gente tem uma competição chamada MageNet, ela é uma competição que ela é dita como um dos maiores graus ali da computação para quem trabalha com imagem. E em 2012, um dos trabalhos que foi muito bem no MageNet se utilizava de Deep Learning. De repente, em 2013, todos os trabalhos já estavam se utilizando de Deep Learning, para você ver como é uma tecnologia que pode mudar um pouco o panorama de como nós enxergamos algumas coisas. E bem, já falamos aqui, né, próprio Big Data, a questão de evolução de poder computacional, né, então o processamento em GPUs para se utilizar Deep Learning é muito importante. Progresso em algoritmos, ou seja, a partir do momento que nós entendemos melhor as redes neurais, nós entendemos melhor essa abstração, nós podemos estar aí trabalhando com outras abstrações. Quem aqui já ouviu falar em computação quântica, por exemplo? Deep Learning já está preparado para se utilizar de computação quântica, se utilizar de chips cognitivos, por exemplo, ou seja, chips que são mais parecidos com o real funcionamento de um cérebro humano, porque nós sabemos aí que um neurônio artificial ele ainda é muito abstrato, ele é muito simplista, se comparado com o neurônio humano, né? Essas aqui são algumas dicas aí de pesquisadores na área. Eu tenho uma apresentação maior que vou deixar disponível no meu SlideShare e no GitHub, que tem também uma lista de papers para quem tiver interesse, né, alguns cursos, algumas coisas. Grandes usuários em Deep Learning, né? Poxa, são os maiores, né? Mas tem também as startups que estão ficando muito em voga agora, estão sendo notícia por estarem utilizando Deep Learning. A DeepMind, por exemplo, era a startup do Geoffrey Hinton, foi adquirida pela Google e foi assim que ele foi para lá. A Alchemy API também foi comprada pela IBM, Witch AI foi comprada pelo Facebook, OpenAI está próximo de ser comprada também, e por aí vai, né? A Cortica, se eu não me engano, é da Microsoft. Bem, e agora qual a diferença, né? Eu estava falando anteriormente que a gente trabalha muito com as nossas features, com os nossos atributos, quando a gente fala de machine learning, né? Agora eu não tenho mais isso, tá, gente? Eu tenho ali várias camadas de redes neurais que elas vão estar tentando interpretar aquilo que eu estou passando para ela. Claro, normalmente vão ser matrizes ou vetores, tá bom? De características, né? No caso podem ser tanto características de uma imagem, de um texto, de um áudio, como queira. E bem, a gente continua utilizando a mesma abstração do cérebro humano, quando a gente fala de machine learning, é a mesma coisa, só que agora, gente, eu estou falando de várias funções de ativação diferentes aqui em cada uma dessas minhas camadas de neurônio. E aí o que acontece, né? Eu posso ter, por exemplo, uma rede para identificação de gatos entre outros animais, entre imagens de outros animais. O que poderia ser utilizado aqui? Eu poderia utilizar a borda da imagem, né? Poderia utilizar talvez questões quanto ao fundo da imagem, talvez utilizar alguns detalhamentos, né? Questão de forma e por aí vai. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma figura para detecção de famosos. Eu tinha um dataset com pessoas que eu fotografei na rua e dataset com pessoas famosas. Isso aí eu consegui no Google mesmo. E aí, posteriormente, eu fiz uma camada, com várias camadas, para aplicar aqui o conhecimento.
no caso, reconhecimento de imagem, reconhecimento facial. E aí, isso aqui foram alguns dos meus detalhamentos, mas eu não tenho acesso exato a cada um desses momentos. Eu sei o que pode ter sido trabalhado aqui, porque essa já é uma tarefa bastante estudada, né? Então eu sei que, muito provavelmente, as bordas, né, questão do distanciamento dos olhos, distanciamento entre as orelhas, e a própria extensão da face, né? Então, se detectava a face, tem uma camada ali que ela também faz transformação dessa face. Então, pensem que quando eu estou trabalhando deep learning para imagem, por exemplo, eu estou trabalhando com várias transformações diferentes que vão me dar informações diferentes sobre aquela imagem. Sempre, a maioria das vezes vai ser nesse jeitão aqui, tá? Totalmente conectado. Então, basicamente, toda a informação que entra numa camada de neurônios, ela vai ter de sair de alguma forma. E a partir disso, a gente tem lá já os famosos feed-forward e backpropagation, a mesma coisa quando você estuda redes neurais tradicionais. Então, eu tenho essa informação indo até o final da minha camada. Aqui eu computo o meu erro computacional. Se esse erro já estiver de acordo com o critério de parada do meu algoritmo, eu paro por ali. Se não, eu posso estar retropropagando esse erro para o início do meu algoritmo e ir fazendo com que o meu algoritmo entenda melhor os meus dados, realmente ocorra um aprendizado de fato. E bem, isso vem da abstração do neurônio humano, né? Ainda é baseado muito em funções de ativação, tá, gente? Então, cada neurônio é basicamente uma função. Se alguém perguntar para vocês o que é um neurônio artificial, vocês já sabem responder, tá bom? É uma função matemática, só isso. E, bem, o fluxo de treinamento, quando a gente está falando de deep learning, é basicamente esse, tá? Eu tenho a minha informação, ela vai até o final, sempre fazendo ali as predições, no caso de uma classificação, por exemplo, o que provavelmente me diz que uma imagem é de um gato ou não é, naquele meu caso, né? Eu faço a propagação para trás dos meus erros, faço então a atualização dos meus pesos, das minhas conexões de acordo com esse erro e vou sempre tentando melhorar o meu resultado, né? Outra coisa também que muito provavelmente nas próximas aulas aí da School of AI a gente vai estar falando bastante é a questão do gradiente descendente, tá bom, gente? É basicamente como eu faço da melhor maneira possível que o meu algoritmo ele converta para uma solução ideal, isso a partir da taxa de aprendizado desse meu algoritmo, por exemplo, né? E agora eu vou falar de alguns exemplos de onde o Deep Learning está mais empregado, tá bom? Quando a gente utiliza o Spotify, por exemplo, vocês sabem que no Spotify as músicas são bastante comprimidas, né? Se você for baixar uma música do Spotify, ela tem ali entre 1 mega e 5 megas, se for em alta qualidade. As músicas do YouTube são um pouco maiores. Bem, hoje em dia o Deep Learning é muito utilizado para isso, tá, gente? Tanto como encoding como de decoding de informações. Basicamente, pensem que agora, falando de imagem ou falando de som, agora que eu conheço muito bem o que são aquelas minhas informações, eu consigo quantificar, por exemplo, o que é menos significativo para mim no áudio. Será que o ruído do maquinário que estava ali é significativo para aquela qualidade do áudio? Talvez não seja. Para algumas aplicações não é interessante que você tenha um áudio fidedigno se for de um tamanho muito exacerbado, né? Então, bem, quando a gente fala de codificação, de decodificação, a gente está falando de Deep Learning. Quando a gente fala de redes neurais convolucionais, ou seja, a gente está tratando imagens com filtros, por exemplo, filtros do Instagram, filtros do Snapchat, aquelas carinhas que o pessoal faz, os memes, etc. Também é feito com Deep Learning, tá? Por exemplo, aqui eu quero identificar determinados padrões numa imagem. Se um incêndio ele é um incêndio químico ou se ele é um incêndio elétrico, por exemplo. Isso já é possível. Já tem vários mecanismos aí de vigilância que já utilizam dessa tecnologia. Quando a gente está falando de redes neurais recorrentes, ou seja, eu quero trabalhar com várias regras de associação diferentes entre redes diferentes. Eu quero que a informação de uma alimente a outra e com que isso me realimente em todo o sistema. Isso também já é possível. A gente tem conexões um para vários, vários para vários, um para um, com todas as informações indo para todas as camadas, com as informações indo para camadas diferentes. Quer dizer, isso aqui até pouco tempo atrás, até uns 4 anos, 5 anos atrás, não era possível, gente. Redes LSTM, quer dizer, eu tenho uma rede agora que ela pode ter uma espécie de memória dentro dela. Eu posso estar trabalhando de fato com o que são aqueles meus dados e posso estar retransmitindo isso para outro sistema.
Imaginem isso, por exemplo, numa fábrica, isso é um caso real, tá, gente? Uma fábrica da Duratex, por exemplo, que a gente tinha um problema com um determinado forno, e esse forno ele sempre superaquecia, a gente tinha que fazer um controle dele baseado no sinal de outros maquinários. Isso já é possível, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de geração de legendas automatizadas, o Google, por exemplo, tem muito isso lá no YouTube, né? Eu estou assistindo um vídeo, não tem aquela legenda disponível no português ou no inglês, etc. Eles conseguem gerar automaticamente aquilo ali. Aquilo ali é um trabalho de uma CNN que está analisando o que de fato é aquela imagem, comparada num banco de dados que já se tem, a priori, e posteriormente eu estou transformando isso numa geração de linguagem que faça sentido, ou seja, linguagem baseada em contexto, né? Embeds também, isso aqui é muito utilizado em sites de portfólio, sites como, esqueci agora o nome, Flickr, etc. Principalmente para tagueamento de imagens, ou seja, imagens que são normalmente utilizadas em conjunto, imagens que são normalmente vertidas para o público em conjunto, né? Isso também já é possível fazer de maneira automatizada. E bem, quais são os requerimentos para estar trabalhando com Deep Learning, né? Um grande dataset com boa qualidade, e grande, eu estou falando de datasets massivos, tá, pessoal? Mais de 200 mil dados, 1 milhão é o ideal. Objetos mensuráveis e descritíveis, tá? Eu tenho que ter isso rotulado de alguma forma, até porque o custo computacional também está se trabalhando isso, é muito grande, né? Claro, poder computacional, instâncias de GPU normalmente vão ser necessárias, né? E normalmente vai exceder em tarefas de unidade básica, seja um pixel, seja a codificação de uma palavra, tem muito pouco significado por si mesmo. Ou seja, são realmente problemas grandes, tá, gente? Isso aqui veio para trabalhar em problemas como, por exemplo, cura do câncer, melhorias do sistema motor do pessoal que tem Alzheimer, esse tipo de coisa, tá? Essas são as ferramentas mais utilizadas em Deep Learning. Quem tiver maior dúvida, quiser começar a estudar isso, a gente pode estar conversando depois. Falei um pouquinho sobre computação quântica, né? Computação quântica é basicamente quando a gente sai ali do arcabouço de zeros e uns e passa a estar trabalhando com valores entre isso, tá? É uma discussão muito grande porque os primeiros computadores quânticos já estão por aí, tá bom? Os primeiros processadores quânticos, melhor se falando. Quando essa tecnologia baratear, é bem capaz que a criptografia, como a gente conhece, e o próprio machine learning tenha que mudar, né? E isso vai ser bem legal estar vivo para ver isso, tá? A computação quântica representa uma mudança de paradigma em uma escala de poder inimaginável. Chips cognitivos também, a gente vai ter uma nova geração de chips baseados na aprendizagem humana, de fato. Então a gente vai ter, por exemplo, 1 milhão de neurônios programáveis, 256 milhões de sinapses, etc. Já imaginou um computador 4.096 core? É mais ou menos isso. Bem, as conclusões, né? Deep Learning leva a avanços significativos se comparado com o Machine Learning mais tradicional, né? As arquiteturas normalmente são maiores e mais complexas, então é indicado realmente para problemas muito grandes, né? Os modelos podem aprender com muito menos casos de treinamento hoje em dia, e normalmente é indicado para problemas mais difíceis, tá? Essas conclusões, eu ia fazer uma demo, mas acho que não tem tempo, não tem? Então beleza, que bom, gente. Bem, essa demo vai estar disponível depois no meu GitHub, tá bom, gente? Basicamente é uma classificaçãozinha de imagens bem simples, tá? Convido a quem tiver interesse depois dar uma olhada, é bem básica, você trocando ali a base de dados, trocando algumas coisas, você já consegue brincar um pouco, tá? Aqui no caso eu utilizei uma base chamada Cifar 10, essa base é bem famosa, é uma base lá do grupo de Geoffrey Hinton, lá de Toronto, tá? Disponibilizado gratuitamente, todos esses softwares aqui são open source, tá? Tanto o Keras quanto o back-end de TensorFlow que eu vou estar utilizando. Basicamente, aqui são 24 imagens, tá, gente? Vocês podem ver que tem imagens diferentes entre si, mas todas elas têm macro categorias. Então, por exemplo, eu tenho uma categoria de automóveis, que só vai ter automóveis pequenos, não vai ter um SUV, por exemplo, que poderia ser confundido com a categoria de caminhões, tá? Caminhões só são realmente caminhões pesados. Tenho aqui, por exemplo, cavalos, tenho sapos, etc., né? Aviões.
E aí, basicamente, o que eu quero fazer, né? Eu vou estar redimensionando essas minhas imagens e dividindo os pixels, cada um com 255, lembrem-se lá a questão do RGB, né, gente? E então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou quantificando a imagem, né? Estou transformando ela, de fato, em matemática, que vai ser entendível ali pelo meu algoritmo de Deep Learning, né? Posteriormente, vou estar dividindo esse meu dataset, então, no caso, eu divido ele num set de treinamento, teste e validação, tá bom? Aqui eu utilizei 45 mil imagens para treinamento, tá bom? 10 mil para teste e 5 mil para validação, tá bom? São poucas imagens, tá? Como é mais para ensino mesmo, eu utilizei pouquíssimas imagens. Eu defino um modelo de arquitetura aqui, eu tenho algumas aulas que são mais específicas sobre arquitetura, para quem quiser mais detalhes, tá? Mas basicamente é o seguinte, gente, eu vou estar trabalhando com algumas redes neurais convolucionais aqui, algumas camadas convolucionais, que essas camadas elas vão estar aplicando determinados filtros baseados em ativação e eles vão estar buscando ali alguns detalhes na minha imagem, né? E bem, eu estou trabalhando aqui com 3 camadas e é bem simples, tá, gente? A maioria das vezes quando a gente está trabalhando com imagem, a gente vai estar trabalhando com o quê? Eu já falei anteriormente, né? A borda, um preenchimento e muito provavelmente eu vou estar buscando ali, no caso de animais, etc., uma forma daquilo ali, né? E eu me dou por satisfeito utilizando isso aqui. E aí, posteriormente, claro, como eu estou falando de imagens diferentes entre si, eu vou estar utilizando uma camada também de suavização dessas informações. Vocês puderam ver que as imagens são bem ruins, né? Elas estão numa escala muito pequena, até para o dataset baixar mais rápido. Compilo meu modelo, bem básico também, gente, tá? Eu vou estar trabalhando somente com a acurácia como métrica para saber se isso aqui de fato foi efetivo ou não na minha classificação. E eu treino meu modelo, gente. Basicamente eu faço um fit desse modelo de acordo com os meus dados de treinamento, né, que eu já dividi anteriormente. Aqui eu estou utilizando o número de épocas 15 épocas, são aí o número de vezes que o meu algoritmo vai estar rodando aqui, tá bom? Meus dados de validação. E, bem, isso aqui eu vou fazer de maneira randômica, tá? Aqui estão os meus melhores pesos, o meu arquivo de pesos também está lá no GitHub, para quem quiser brincar um pouco. E aqui eu tenho as minhas predições, gente. E vocês podem ver que a minha acurácia foi de 70%, então ele vai errar algumas coisas. Aqui nesse cachorrinho ele imaginou que seria um sapo. Legal, né? Tá funcionando bem, tá funcionando bem. Um caminhão de repente é um navio, né? E por aí vai, gente. Pra gato ele é bom. Pra gato ele é bom, cara. Deve ter mais imagem de gato. Tem outras demos também, tá, gente? De autoencoders, geração automática de textos, mas eu não vou me ater muito a isso, até porque ainda temos 2 aulas, né? Eu gosto de terminar minha apresentação com essa frase do Salvador Dalí, tá bom? É preciso provocar sistematicamente confusão, isso promove a criatividade, tudo aquilo que é contraditório gera vida. Eu gosto de fechar com memes também. Dinheiro não traz felicidade, o que traz felicidade é tocar cuíca. Nunca vi ninguém tocando cuíca irritado. Isso é verdade, a gente nunca viu alguém tocando cuíca irritado, tá? Meu GitHub é Ayrton L. Para quem quiser dar uma olhada, vai estar lá esse material logo depois, vou fazer o upload já. Dúvidas, questionamentos, medos, receios, podem me aperrear lá no meu e-mail. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá, gente? E é isso, gente. Espero que tenham curtido a primeira aula. Prometo que as outras vão ser muito boas também, tá bom?